Fala aí, torcedor do Palmeiras, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, chegando aqui com Mesa Redonda, a mídia aí fazendo uma análise do Palmeiras desse jogo de ontem, Palmeiras 1, Santos também 1, e o Massini e também o Alex Miller aí fazendo uma análise cirúrgica dessa partida, o Palmeiras que permanece na liderança com 33 pontos, 6 pontos à frente do Flamengo, o Flamengo também acabou empatando hoje, né, com o Vasco, que foi um ótimo resultado pro Palmeiras, mas o Verdão aí tá devendo futebol, né, e é isso que o pessoal aqui do Mesa Redonda tá falando. Bora aqui pro vídeo, mas antes peço para você fortalecer com like, se inscreva, deixe sua opinião também aqui nos comentários, mas agora bora pro vídeo. O jogo terminou empatado, daqui a pouco nós vamos passar pelos lances, tivemos polêmicas, especificamente nos lances de gols, teve um gol do Palmeiras que poderia ser o gol da vitória no finalzinho que foi anulado, como a Janice mostrou, nós vamos passar especificamente em cada lance, mas sobre o jogo, deixa eu perguntar para o Paulo Massini, vocês fiquem à vontade para falar também. Massini, se tivéssemos que ter um vencedor ontem, de forma obrigatória, seria errado dizer que esse vencedor teria que ser o Santos? Acho que não teria que ser o Santos, acho que o empate foi um bom resultado. Né? O Palmeiras teve, durante os 90 minutos, ele jogou bem e mal. Né? Primeiro, a iniciativa do Abel de colocar os 3 volantes para poder puxar alguém do meio campo do Santos, porque o Cuca faz a marcação individual, né? Para que o Flaco pudesse ter a bola, ou o Arias receber a bola mais perto, isso deu errado quando o Palmeiras começou a errar as saídas de bola. Numa delas, acabou saindo o gol, o Santos fez 1-0. O Palmeiras melhorou quando o Marlon Freitas adiantou um pouco, né, no primeiro tempo ainda. E depois teve 15 minutos pandêmicos, e aí sim o Santos poderia ter feito o segundo gol e talvez até tivesse matado o jogo. Depois foi no estilo Abel Ferreira, né, naquele sufoco, naquela pressão. Fez o gol de empate, poderia ter feito o segundo, mas de fato a bola bateu na mão do John Arias. Os últimos 4 jogos do Palmeiras foram muito ruins, isso é um fato. Alex, esse Palmeiras continua devendo ao seu torcedor, mesmo na liderança, e a combinação de resultados da rodada acabou favorecendo o Palmeiras. A distância para os rivais permanece a mesma, Alex. Você vê só, né? O Flamengo, que hoje poderia ficar a 1 ponto do Palmeiras em pontos perdidos, né? Porque ele ficaria a 4 pontos se tivesse ganho do Vasco, mas tem o jogo do Mirassol no Maracanã que foi adiado. Então, se o Flamengo ganhar esse jogo do Mirassol, ele soma mais 3 pontos. Ganhando hoje do Vasco, ele ficaria a 1 do Palmeiras. Então, já teria aquela sombra, né? Aquele carro no retrovisor ali, pegando o vácuo para um time que estava 8, 9 pontos atrás do Flamengo há pouco tempo. Por quê? Porque o Palmeiras não está conseguindo, com o seu rendimento, sustentar essa liderança e convencendo todo mundo de que essa liderança é uma liderança real. Passa a sensação que é uma liderança provisória, que é algo que está segurando o lugar ali para alguém que vem mais forte. Porque o Flamengo, assim, vem mostrando mais futebol, embora ele ceda também espaço para adversários, tomando gol de empate, como tomou hoje os 2 do Vasco, contra o Estudiantes também, mas você vê o elenco do Flamengo e a qualidade de jogo do Flamengo, você vê mais chance, mais esperança, no caso do torcedor do Flamengo, de ver o time dele ganhar, do que o Palmeiras ganhar pelo que ele faz dentro de campo. Ou cria oportunidades, como o Massini falou, no sufoco, no abafa, ou fica aquele jogo modorrento, aquela coisa sem iniciativa, aquela coisa meio mole, meio Felipe Anderson de ser, assim, sabe? Aquela coisa meio morta, meio Maurício, assim, aquela coisa meio insossa. É o que o Palmeiras está hoje. Insossa, com Sousa. Com o Sousa, inclusive. E o Sousa tendo que entrar no segundo tempo, porque de titular acaba o fôlego no meio. Então, o Sousa é útil quando entra no segundo tempo. É um jogador útil para o elenco, mas não para ser titular. Eu estaria preocupado com o tal Alex se eu olhasse o trabalho do Abel e do que está sendo feito e entendesse e olhasse, Nazi, que é só isso aí. É só isso aí que esse time sabe fazer e chegou a ser líder por acaso. A gente já viu o time que, né, você vê o Massa em cima da árvore e fala, como que ele subiu? Alguém colocou ele lá. Mas a gente viu esse time jogar bem este ano ainda. Por isso que eu falei no começo aqui, a gente só pode exigir mais de que a gente sabe que pode entregar mais. Então, cara, o Palmeiras não está entregando. Então, todo mundo reclama, jogo quarta, domingo. O treinador procura colocar os mesmos jogadores para dar uma sustentação dentro do grupo, dentro do elenco. Se o time estivesse jogando bem, perdendo, por que está jogando bem e está perdendo? O time está jogando mal, mas está ganhando. Mas já estão 2 empates seguidos já. E qual o problema? Olha o número de pontos que hoje tem o Palmeiras.
São 3 completamente derrotas diferente. no ano, cara. Não é pouco, não é por acaso, não é sorte. Né? Não, é sorte, cara. aí você escuta o Flaco um time falando. muito pragmático, né? Nós preferimos jogar assim, ganhar, do que jogar bonito e perder. Mas não poderia jogar mais, Nazi? Poderia, mas não é o momento, tá só no começo, tá só no início, meio do cara. ano, que começo? Que começo? Aí agora vai ter uma pausa, com esse, Palmeiras tá muito exigente. Metade do campeonato chegou já, exigente. Ô, Nazi, você como São Paulino, obviamente declarado, você mergulha na barca de quem? Mais do Paulo Sérgio, com um discurso, né, que o importante são muito mais os resultados do que desempenho, ou dentro do que disse o Alex e o Massini? Não, o Alex é da turma do amendoim. Eu tô meio com o Paulo. Às vezes. Mas tem que ser, porque é torcedor, entendeu? Eu acho que o Palmeiras é um time muito seguro, muito pragmático. Então você vai ver a soma dele, olha a distância que ele já está tomando na ponta com todos os campeonatos assim, entendeu? Tem times que são assim. Eu lembro que eu acho que o próprio São Paulo do Muricy se cobrava muito isso, de uma beleza maior no futebol, mas ganhava tudo, né? Jorge Wagner, gol de cabeça. Jorge Wagner, isso aí. gol de cabeça. Agora, o interessante é a declaração do Cuca, né, sobre a questão do gramado, acho que bota duas questões. Primeiro, que eu acho que agora está resolvida a situação, que eu não posso jogar, né? Jogadores que não gostam de jogar em gramado sintético. A gente vai chegar lá, inclusive, Certo, vamos trazer o pra Cuca para frente. falar sobre isso, porque isso envolve diretamente o Neymar. Exatamente. Essa é uma questão que vale muito a pena. E a declaração do Cuca, que a gente vai rodar daqui a pouquinho, ela é uma declaração que pode mexer com o futebol brasileiro no sentido do gramado do Allianz ser um gramado sintético. Agora, tem uma coisa importante, a ausência do Vitor Roque está fazendo muita falta. Muita, sim, né? muita. Isso... Não tem substituto. Apesar do Flaco ser um grande atacante, um grande que incomoda centroavante, um isso pouco faz diferença. o torcedor do Palmeiras é quando ele entra na esquizofrenia de comparar o Palmeiras com o Flamengo, que é uma coisa natural que as pessoas fazem, né? Porque, afinal de contas, nos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo têm sido protagonistas no futebol brasileiro. Ponto. Gente, vamos lá. A gente fala, nós somos jornalistas aqui, o Nazi é um cara responsável também. A gente tem que entender que 1 bilhão e tanto de receita do Palmeiras, ela foi e sempre será, nesse aspecto, algo extraordinário. As receitas recorrentes do Palmeiras não chegam a 1 bilhão. Não há como comparar e não há como competir em termos de grana, de poder de contratação com o Flamengo. Agora, isso não te dá o direito de contratar o GFT e pagar caro. E o Kelvin? Eu acho que é isso que incomoda o torcedor do Palmeiras. Mas esse ano... São jogadores que não rendem, não conseguem render, entendeu? Mas Rafa? esse ano, diferentemente do que foi na outra temporada, o Palmeiras foi buscar jogadores, acabou aquela história de buscar apostas. Então, mas e eles pagar estão caro, indo bem. O Vitor Roque está indo bem, o Arias está indo bem, o Marlon está indo muito bem, o Andrés, cara. O problema não são esses caras. Sim. O problema é quando vem o banco, você está no banco, vai para o aquecimento, o Jefté, Jesus, o Alex reza. Sabe por quê, Garrafa? Entendeu? Rapidinho. Porque o Abel sempre responde, por que o time não consegue? Falta descanso. isso é bobagem. Aí ele pega o Cerro Porteño, faz a primeira alteração aos 34 do segundo tempo. Incoerência. Então se falta... Sendo que ele pode trocar meio time, né? Mas aqui, olha para o banco, Claro. Quem que ele vê no banco para resolver o jogo, para mudar o jogo? Jefté, Kelvin, Felipe Anderson, Luigi, então não tem como. Mas ele é responsável também por esse banco, E porque ele- ele que deu a autorização e aprovou a contratação desses bagres. Então, ele também é responsável por isso. Eu quero ouvir o jogador, o Miller está aqui ao meu lado. O Miller está concordando muito com o que disse com o Massini. Como você sabe disso? Que eu estou vendo o Miller sinalizar, tá? Enfim, eu quero ouvir o jogador. Eu vou devolver a bola para você Tudo que foi dito, quadrada. com Bola tudo não que sei foi nada. dito até agora, e também tem a visão do ex-atleta. Né? Miller hoje, comentarista já há um bom tempo com a gente aqui e por outras emissoras também que passou. O Miller está com a gente há muito tempo. E, obviamente, tem a visão do comentarista, mas a visão do ex-atleta na nossa bancada ela é muito importante. O Flaco disse, a gente tem que deixar um pouco o que se fala do lado de fora, né? E focar aqui. O importante é que a gente está entregando, mas na Libertadores não está entregando. O Corinthians é o líder no geral, não se esperava O isso. Palmeiras é o Miller. 15º. Miller. Olha, Garrafa, em relação à partida de ontem, né? Veja bem, o Santos teve uma atitude de posicionamento dentro de campo que surpreendeu o Palmeiras.
que o Palmeiras não esperava que o Santos viesse marcando em cima. E o Santos marcou em cima o Palmeiras e dificultou a saída de bola do Palmeiras. Acho que o Palmeiras ontem perdeu um pouco o meio-campo do Santos, até porque por isso levou o gol, né? Que os volantes, né, o Andréas e o Marlon Freitas, né, Paulo? Os volantes, eles têm que estar abertos sem a bola. Quando estão, tem que estar abertos com a bola. Sem a bola, eles fecham. Um ajuda o outro. Pode ver o gol do Volese, foi ali, a bola passou no meio da defesa na frente do Palmeiras, ele ajeita a bola e bate. Então, o resultado e desempenho. A cobrança existe por parte da torcida, isso é importante, a torcida do Palmeiras tem cobrado aí esse desempenho melhor, por parte da imprensa, por parte da mídia, e o Abel, que hoje não pôde conceder entrevista coletiva, ontem não pôde conceder entrevista coletiva, porque está suspenso o gancho aí pelo comportamento dele, foi suspenso pelo STJD, todo mundo já sabe disso. Ele no meio de semana, no jogo da Libertadores, e aí ele pode conceder entrevista coletiva, ele tenta dar uma justificativa, porque o Palmeiras vem obtendo resultados, mas sem um desempenho adequado pelo time, pelo investimento que tem. Vamos ouvir Abel Ferreira no último meio de semana. É o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. Abel fala sobre o tema, descanso. A gente viu o Diniz, na apresentação do Corinthians, falando sobre esse aspecto, como lidar com a fisiologia. O jogador não é só osso e músculo. O jogador não é só osso e músculo, tem outro lado. E o Diniz, até pela necessidade do Corinthians, mas ele vem repetindo os jogadores. O Garro não conseguia jogar 40 minutos, o Garro está jogando 3, 4 partidas seguidas e está em campo, né? Essa explicação do Abel convence vocês? Cansaço, calendário. Se você fizer um levantamento de clubes europeus, Bayern, PSG, está jogando de quarta, domingo. Sempre foi quarta, assim. Domingo. O Bayern tá mudando. Calma aí. O time reserva no primeiro tempo. Mas o Palmeiras não Mas pode. agora no final. Agora no final. Então, No início da competição, ele sempre Essa manteve justificativa os mesmos é jogadores. válida? Mas você não está dizendo aí, que Calma aí. o Diniz, que não tem um elenco que tem Flamengo, Palmeiras, em termos de quantidade de jogador Tá. agora, de quantidade, não está jogando o Garro direto? E o Garro está cansando? Tá Está com indo. dor no cabelo? Pelo Ele está com contrário, dor no cresceu de chasteira? novo. Porra, Cresceu pelo amor de de Deus, meu, essa conversa para mim não existe. Não existe. Jogador de 20, 25 anos, 26, ele joga de quarta a domingo e quer jogar outro dia. Agora, quem são os velhos aqui no Palmeiras? Gustavo Gomes? Xará, me ajuda. Não, Gustavo, é a acima segunda de 30. menor média de idade do Acima de Campeonato 30. Acima de Brasileiro. 30. Gustavo Gomes? Só Murilo. Murilo não. Murilo Não, tem Gustavo 30. Gomes. Segunda Só média, Gomes. melhor de idade, disse o Massini. Segunda, Marlon Freitas, a talvez? segunda média... Marlon Freitas. Marlon Freitas e Gomes. 26 anos Marlon é a fez média do 31 elenco. Olha a média, elenco. Paulo. 26 anos anos. a média do elenco. Você vai poupar um jogador de 26 anos? Então, essa resposta do Abel continua sendo uma resposta furada. E o incoerente. Não dá, exatamente, não dá. Incoerente. Você poupar jogador de 26 anos, isso é uma incoerência. Agora, um jogador... O Tele não poupava os Cerezo com 38 anos de idade. Jogava de quarta e domingo. Num gramado extremamente... Exatamente. Como se fosse com batata, né? para Como com diz isso. o João Martins E outra lá. coisa, Quando Dava, entra, você- quando entra essa, jogador, quando entra essas conversas, essa conversa quando entra, qualquer programa esportivo que eu fico ouvindo, eu fico indignado. Eu não aceito poupar jogador de até 29 anos. Não dá. Eu também não gosto disso, até porque se o jogador não jogar no domingo e o treinador falar para ele, você só vai jogar no outro domingo, o que ele vai fazer na segunda-feira? Vai fazer pique, vai ficar correndo. É onde provavelmente pode ter mais lesão Sim. do que provavelmente no jogo. Então você tem um Massini discorda de todo mundo. Eu tô vendo aqui o Massini tá só... Descuidar dos ex-jogadores é uma... São opiniões, são opiniões. É uma pretensão minha, né? Mas eu a tenho. Vamos lá. Você fala, mas o Bayern joga de quarta e domingo. O Bayern joga, mas quando ele viaja 40 minutos de trem, pega um avião rapidinho. Você veio da onde? Manaus. Tava frio lá? Tá quente pra caramba. Aí. Essa é a grande diferença. O cara passa 6, 7 horas num avião e para mim eu não discuto isso. Eu acho que a desculpa do Abel, ela tem fundamento. Agora, isso não pode ser justificativa
para o Palmeiras jogar 5 jogos de forma horrorosa. E outra coisa, mas até para o próprio jogador, Fica quando na eu mente escuto o do treinador cara. falando Exato. cansaço, o cara já assimila isso. Isso. Já entra cansado. Ele já entra cansado. Felipe Anderson, por exemplo, essa morreu. fala não é legal até mesmo para o jogador. Até porque Paulo e Miller, não me queiram mal, veja, isso que está acontecendo com o Palmeiras, não está acontecendo só com o Palmeiras, está acontecendo com todo mundo. Está todo o time se machucando, o elenco perdido, o jogador muscular, arrebenta e vai fazer cirurgia. Ô, Massini. Então, eu entendo o que ele fala, acho que ele tem razão, só que ele precisa fazer mais. Aí que eu quero chegar. Mais. Porque sabe o que acontece, Garfa? Massini, sabe o que acontece? Então significa que o calendário ele é igual para todos, certo? Sim. No Campeonato Brasileiro. Então o que acontece? Significa então que todos os jogadores do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, todos estão cansados então. Porque se não rodar o elenco, vão estar cansados, não terão condições de jogo e vão machucar. Em tese, sim. Mas que eu acabei de falar, o Garro está jogando constantemente e não está machucando. Mas ele sendo roda que ele tem o um elenco. problema crônico no joelho. Ele Cadê roda. o problema dele? O Garro está jogando todo jogo aí. Todo jogo o Diniz coloca ele. Ou seja, o Diniz tem escalado 4 jogos consecutivos. O próprio Gustavo Henrique, ele está de fora hoje por suspensão, mas está todos os jogos jogando. Não é cansaço. Quer dizer, Então, mas ele tem rodado o elenco. Esse não tem sido o Então problema. a pergunta para o Massini e para vocês é: o que acontece com o Palmeiras? Por que não tem desempenho? Por que não tem desempenho? Porque seria talvez a falta de títulos, sem querer menosprezar o Campeonato Paulista, mas nos últimos 2 anos o Palmeiras conquistou 2 paulistas contra equipes da Série B. Contra o Santos, quando o Santos estava na Série B, né? E agora contra o Novo Horizontino. O Palmeiras, de altíssimo investimento, né? Além de não ter o desempenho, também não tem conquistado títulos relevantes. No choque contra o Flamengo tem levado a pior. Isso aumenta a pressão no Abel, esse é o motivo. Porque o que acontece? Por que o Palmeiras não joga, se não um futebol bonito, um futebol um pouco diferente, sem ligação direta, futebol que... Então, veja, essa justificativa do estadual para mim não cola, porque os outros 3 grandes passaram vergonha, nem classificaram, não chegaram lá. Então, aí não pode ser demérito do Palmeiras ter vencido times da 2ª divisão, ou eventualmente, no caso do Novo Horizontino, e não o Santos, que é um clássico sempre. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, para mim, o Palmeiras tem um vício de ser e estar com o Abel, que é esse modelo de que não vamos perder o jogo de jeito nenhum. Então, os caras entram em campo e não dão tudo que podem para matar o jogo. Isso tem acontecido nos últimos 4, 5 jogos. Fica uma coisa meio blasé. Nazi, você não vai conseguir fazer um show, mais ou menos, cara. Ou você vai fazer para valer, entendeu? Ou você não vai, entendeu? Você não vai tocar o seu instrumento lá, mais ou menos. O Flaco fala sobre esse tema, né? Sobre essa pressão que está sendo passada por parte da mídia e também dos torcedores, parte da torcida, por um melhor futebol, por um futebol com mais alternativas, né? Não muito exclusivamente aquela saída rápida no contra-ataque, aquela ligação direta. O Flaco falou sobre isso ontem e nós acompanhamos. Vamos ouvi-lo. Está acostumado a essa crítica, a gente tem costas para aguentar isso e não muda nada no nosso pensamento. A gente, igual eu falo sempre, a gente entra todos os jogos para ganhar, a gente trabalha para ganhar, depois é futebol. Bate na trave e entra, igual outro dia bate na trave, na cabeça do Carlos Miguel e entra. Aí a gente só tem que continuar da mesma forma, acreditar no nosso trabalho e as vitórias vão continuar chegando da mesma forma que... Dá para entender ou até concordar com o que disse o Massini, no sentido de que os jogadores têm esse convencimento de que o importante é vencer, que esse discurso vem lá de dentro, pelo que disse o próprio Flaco, ou não? Olha, eu vou ter que até passar um pouquinho de pano no Palmeiras agora, tá? Porque eu acho que tem duas coisas que também são importantes a gente analisar isso. É o seguinte, esse time treinado pelo Abel, pelo mesmo técnico, está aí há 5, 6 anos, correto? 5 anos e meio. E vencendo tudo. Quer dizer, já é um time que é... já todo mundo sabe como joga o Palmeiras, né? Por mais que ele tenha variações, etc e tal. E outra coisa, a torcida também do Palmeiras, como toda torcida, quando ganha muito, fica mais exigente.
Torcida não tem essa coisa de, olha, nós ganhamos aí brasileiro, fomos pro Mundial, Libertadores, tudo, esse ano não ganhamos nada, tudo bem. Não tem essa, é pior ainda, eu vejo. A torcida fica acostumada, viciada em título, em vitória, e o time, sabe, do Palmeiras, que tem a mesma direção, começa a ter um modo de jogar que todo mundo já vê. Cara, a gente não está acostumado com trabalho longo, né? Trabalho longo aqui é um ano e 2 meses. E olha lá. E eu creio que o Abel sente muito falta das laterais hoje. É culpa dele, né? Piquerez na sua forma plena, o Mike... Você não gostava do Mike? Você fez uma carinha? Não, o Mike saiu na hora certa porque ele já não rendia. Mas teve seu auge. Teve uma época boa. Teve seu auge. Então, quando chegava com força... Piquerez teve seu auge. Né? Quando chegava com força pelas laterais, era uma opção muito boa que o Palmeiras tinha. Infelizmente, hoje, o Palmeiras depende muito dos dois atacantes, que é Flaco e Vitor Roque. Mas, Paulo, a gente não vive uma crise no Brasil e talvez no mundo de laterais? Sim. Onde é que você Mas no momento, falar de carência no Palmeiras, respeito a sua opinião, mas falar de carência no Palmeiras, que tem um dos maiores investimentos, talvez, um pouco menor que o Flamengo, não sei. Mas não tem as laterais como tinha. Mas enfim, tem carência, Cafa. Não tinha as laterais como tinha. Mas você tem que buscar. Aí cai no treinador. Mas é que o Nazi fala, onde você vai buscar esse jogador? Tudo bem, mas mas ele aceitou jogadores que pra mim não tem nível pra jogar no Palmeiras. O Kelvin pra mim é um assinte, a história do clube. O Jefté é a mesma coisa, e nem é culpa deles. O Arthur veio da base e tá entregando mais que todos. O Arthur pra mim já é titular mesmo quando o Piquerez voltar. O Arthur, pra mim, tá evoluindo de uma tal maneira, uma maturidade, um menino que tá jogando... Já tá excluindo o Piquerez? Não, tô deixando na reserva, com qualidade pra reserva, aí sim. Aí o Palmeiras fica bem servido com 2 jogadores pra uma posição. Então é isso aí, galera. A mídia aí falando muito, né, do Palmeiras, falando muito do Verdão, falando dessa partida de ontem. Palmeiras que acabou empatando com o Santos em 1-1. O Palmeiras que poderia ter vencido essa partida, mas foi surpreendido, né, pelo Santos. O Santos que partiu para cima do Palmeiras. E o Verdão, né, não acabou criando quase nada na partida inteira e acabou saindo com um empate frustrante, né, do Allianz Parque. Palmeiras que agora se prepara aí para enfrentar o Sport Cristal, o líder do grupo. Então o Palmeiras precisa também vencer essa próxima partida. Mas ainda bem, né, que o Flamengo acabou empatando, né, o clássico aí com o Vasco. Então foi um ótimo resultado para o Palmeiras. Praticamente a tabela aí ficou com a mesma pontuação, né? Palmeiras que conseguiu 1 ponto e também o Flamengo que vem logo atrás com 27 pontos, também conquistou 1 ponto. Mas agora o Palmeiras vira a chave e foca nesse jogo, então, da próxima terça-feira contra o Sport Cristal, partida de Libertadores, né, fase de grupos, e depois o Palmeiras enfrenta o Remo no próximo domingo, no próximo dia 10, às 4 horas, esse jogo será fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui e deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou da análise aí do pessoal do Mesa Redonda, falando do Verdão, e eu volto aí no próximo vídeo com mais informações do Palmeiras aqui para vocês.